Olá! Já aconteceu com você de precisar de algum resistor em algum projeto, mas não ter exatamente no valor que precisava, e sim ter alguns resistores em outros valores? Então fique ligado que eu vou te explicar o como resolver isso. A solução para esse problema é bastante simples. Nós vamos utilizar a associação de resistores. Vejam como que a gente vai fazer. Vamos supor que nós precisamos de um resistor de 220 ohms, ok? Por exemplo, para ligar um LED. Mas eu não tenho resistores exatamente nesse valor. Então, primeira situação. Caso você tenha resistores menor que esse valor, por exemplo, eu tenho apenas resistores de 100 ohms. O que eu faço para conseguir essa resistência, esse valor de resistência? Nesse caso, como os resistores que eu tenho são menores do que eu preciso, eu vou fazer uma associação em série. Uma associação em série é feita da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, um resistor e aqui eu tenho um outro resistor. Eu simplesmente ligo uma perna no outro e obtenho aqui um resistor em série. Então vamos supor, se eu tenho aqui um resistor de 100 ohms e quero chegar em 220 ohms, a resistência final que eu vou obter nessa associação será igual à soma dos resistores, das resistências. Quantos resistores eu tiver, eu vou somando. Então, nesse caso, se eu quero chegar aproximado a 220, para ligar um LED, é ideal que a gente tenha a resistência um pouquinho para cima. Não tem problema que a resistência não seja precisa. Eu posso ter uma resistência um pouquinho para cima. Nesse caso, então, aqui, eu vou obter, por exemplo, com 3 resistores de 100 ohms, eu vou obter uma resistência de 300 ohms, correto? Porque eu tenho aqui 100 mais 100 mais 100 igual a 300. E aí, resolvido esse problema, eu ligo 3 resistores em série e consigo chegar nesse valor. Agora, existe uma segunda situação. A situação onde eu vou ter resistores maiores do que eu preciso. Por exemplo, eu tenho resistores de 1K apenas. E aí, o que eu faço para chegar nesse valor? Nesse caso, eu vou fazer associação em paralelo. Associação em paralelo é mais ou menos dessa forma. Eu tenho aqui um resistor, um outro resistor, um outro resistor, e aí eu vou ligar todas as pernas de um lado e todas as pernas do outro. Depois eu ligo aqui esses dois lados como se fossem os terminais de um único resistor. Então eu teria aqui esse grande resistor com uma resistência final da associação. No caso dessa associação, então como que eu calculo a minha resistência final? Se eu tenho todos os resistores que eu estou associando no mesmo valor, é fácil a conta. Eu vou pegar o valor de um resistor, então, por exemplo, 1K é igual a 1000 ohms, ok? Eu pego esse valor de um dos resistores e divido pela quantidade de resistores que eu coloquei em paralelo. No caso aqui, por exemplo, eu tenho 4 resistores de 1K. Dividido em paralelo, eu tenho aqui 250 ohms. Então, no caso de colocar 4 resistores de 1K em paralelo, a minha resistência final é de 250 ohms, perfeitamente aproximado do que eu preciso. Consigo ligar aqui um LED com esses 4 resistores de 1K. Agora, só um cuidado. Caso eu faça associação em paralelo, mas com resistores de diferentes valores, por exemplo, eu pego um de 1K e pego um outro de 100 ohms. Coloco ele em paralelo, qual que é a resistência final disso? Aí eu vou para uma formulinha. A formulinha é a seguinte: 1 dividido pela resistência final vai ser igual a 1 dividido pela resistência do primeiro resistor, mais 1 dividido pela resistência do segundo resistor, mais e assim por diante, quantos resistores eu tiver. Eu vou somando para obter essa resistência final aqui.
Ok? Então eu resolvo todo esse lado e depois o valor que eu obter aqui, eu vou pegar simplesmente 1 dividido por esse valor e obtenho a resistência final. Ok? É simples assim. Então, caso eu não tenha um resistor exatamente no valor que eu preciso, só fazer associações. Em série é para aumentar o valor da resistência que eu tenho no resistor e em paralelo é para diminuir. Então, fica agora essa dica para você resolver os seus projetos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.